Bom, vamos lá ao nosso tutorial de formatação do Windows 10. A primeira coisa que você precisa saber é que quando você faz a formatação, você perde tudo. Deletado e instalado um novo sem nenhum tipo de configuração. Aí, no caso, é importante você ter um disco ou um drive de capacidade suficiente para guardar os seus arquivos, né? As coisas mais importantes, como documentos e coisas desse tipo. Trabalho, fotos, em geral. Ou você também pode guardar em nuvem, OneDrive, ou Drive, coisas desse tipo. Após você ter os seus arquivos devidamente guardados e salvos em um lugar onde você pode acessar depois, o que você precisa fazer? Bom, existem dois modos de você estar fazendo uma formatação. A primeira é usando o próprio software oficial da Microsoft, né? É esse aqui. Você escreve Windows 10 no Google, é o primeiro link, ele vai te jogar para cá. E você baixa a ferramenta de criação. Eu vou baixar ela aqui. Baixei, vou colocar ela para instalar. Ah, aqui ele me pergunta se eu quero atualizar o meu próprio computador ou se eu quero criar uma mídia de instalação. Eu quero criar uma mídia. Então, aqui ele já vai pegar as informações que já tem na minha máquina, né? Qual é a versão do Windows que eu estou usando, qual é a arquitetura. Geralmente a gente usa 64 bits. Vai avançar. Aqui a gente tem que ter um pendrive de no mínimo 8 GB. Você baixar a ISO para um computador guardada, seleciona, quer criar um pendrive, deixa marcado. Avança. Aqui eu já tenho um pendrive selecionado, ó. Aqui, se tiver mais de um, você seleciona o correspondente à letra, tá? E agora eu só aguardo que ele baixe, né, e crie todo o pendrive para mim. Fazer o download. Daqui para frente a gente não precisa fazer mais nada. Ele já vai fazer tudo sozinho, já vai criar o pendrive, vai te entregar o pendrive pronto, só para você dar o boot no sistema e começar a formatação. Querendo? Aguardar um pouquinho. Ó, pronto, terminou. Assim, já pode concluir. Ele vai fazer as limpezas aqui. Está feito o nosso pendrive. Aqui, já está feito. Isso a gente dá o boot lá na BIOS para fazer a formatação. O modo que a gente usa é o Rufus. Um aplicativo bem útil para criação de pendrive boot. Bastante ele também. Caso você tenha uma ISO de outro lugar, caso você não queira usar as ferramentas da Microsoft, até queira criar qualquer outro pendrive de boot, né? Serve para isso. Né? Aqui no primeiro a gente seleciona o drive, já está selecionado. A segunda opção é a nossa imagem ISO. Aqui a gente deixa marcado como GPT mesmo. Aqui também a gente pode deixar do jeito, tá? E a gente só dá um. Ele vai falar que vai apagar, né? Aqui é uma opção que ele dá se caso você queira pular algumas coisas. Né? Por exemplo, bota para formatar e tem aquelas perguntas do Windows 10 que são chatas sobre privacidade. Se você marcar aqui, ele já vai ignorar. Aqui ele já vai criar uma conta local direto com o nome que você quiser, né? Essa aqui ele já vai definir as opções de região do computador. Então, no caso, ele vai pegar as informações do computador que você está usando para fazer o pendrive e já vai puxar essas informações direto para isso. E aqui ele desativa o BitLocker, né? Que é aquela fotografar as informações do disco. Mas, por padrão, pode deixar tudo marcado, dá só um OK. Ele vai
fazer o mesmo processo, né? Ele vai formatar o pendrive, vai instalar ali a ISO, ó. Formatar, instalar a ISO. E quando ele terminar, é o mesmo processo. Coloca o computador, a BIOS, dá o boot e a formatação. Bom, para baixar a ISO do Windows 10, caso você não consiga acessar o site, porque o site do Windows 10 ele tem um probleminha. Se você coloca Windows 10, às vezes quando você tenta entrar, ele não deixa você entrar, tá vendo? Ele dá esse erro. Ele é meio bugado. Caso você não consiga acessar o site para poder baixar aquela ferramenta, essa ferramenta aqui, você pode acessar esse site, né? E aqui ele tem todas as versões do 10, né? Em cada linguagem, que você seleciona. Desce aqui, pega a versão português do Brasil x64, só clicar aqui e a gente já começa a baixar a nossa ISO. Bom, feito isso, já baixou e já fez o nosso pendrive aqui, né? Ele já está pronto. O que nós vamos fazer? O computador geralmente são as teclas F8, F11 e em alguns computadores da Dell a tecla F12. Mas por padrão ou é F8 ou é F11. Coloca o pendrive, reinicia o computador e fica apertando uma dessas duas teclas. Ou F11. Uma delas vai abrir essa janela aqui. Selecionar pendrive. Vem aqui, vê o nome do seu pendrive, seleciona, e assim que você selecionar, ele já vai abrir a aba de instalação do Windows. Caso você não queira acessar essa aba, você pode entrar diretamente na BIOS. Apertando o Del, né, ele vai entrar na BIOS. E dentro da BIOS, você procura essa aba de boot, né? E na primeira opção, que seria a primeira opção de boot, que geralmente fica o seu pendrive, né? Vai dar um F10 para salvar. E aí, quando o computador reiniciar, ele já vai inicializar diretamente no pendrive de instalação. Você pode fazer assim também. A gente está dando boot no seu pendrive. Tá, feito tudo isso, a gente vai vir aqui, ó. Assim que você der o boot no seu pendrive, vai inicializar a janela do Windows, né? Essa tela aqui. Aí abre a janela do Windows 10, vai começar a carregar o Windows 10, né? Vai inicializar aí. Tá pronto. Nesse caso aqui, ele pulou algumas informações, mas vão aparecer para você as informações de escrever o nome, né? Ali a imagem que você deseja. Acho aqui para te explicar melhor. Imagens aqui. Aqui, ó. Assim que você inicializar, ele vai abrir essa janela aqui, né? Aí você vai selecionar aqui a opção personalizada. Aí você mesmo vai editar as configurações ali. E ele vai vir nessa parte aqui. Se você tiver mais de um disco, tomar cuidado, porque os discos estão mapeados em unidade 0, unidade 1. E você vai ter que se atentar muito ao tamanho do disco. Se você sabe que o seu disco tem 240 gigas, né? Geralmente, por padrão, o disco já vem com essas opções aqui. Reservado pelo sistema, o espaço dele, né? Que é o espaço disponível, informações. Geralmente, quando a instalação do Windows, ele já te deixa bem claro qual é o disco de instalação do Windows. E se você tiver essa opção aqui, por exemplo, apareceu para você, unidade 0, reservado pelo sistema. Então você sabe que essa parte aqui é do Windows porque é uma parte reservada pelo sistema do Windows. Ou seja, da unidade 0 pertence ao mesmo disco, ao disco do Windows. Aí o que você faz? Todos os discos da unidade, né, você vai apagar o disco de boot,
até ficar somente uma opção igual essa aqui de baixo aqui, ó. Zero, e o tamanho total do seu disco. Já está mostrando aqui 240. Depois que você fez isso, só dá um avançar. E aí, quando você der um avançar, ele vai entrar nessa tela aqui. Que é a tela onde ele começa a criar os arquivos do Windows, extrair ali, instalar tudo. Depois que ele fizer toda essa instalação, ele vai reiniciar, né? E aí você vai parar nessa tela aqui, que seria a tela de ativação, que vai te pedir uma ativação e coisas do tipo. Se você já tiver uma ativação salva no seu e-mail, lá do seu Windows, essa ativação lá, a partir do momento que você loga com o teu e-mail, ele se ativa para automático. Caso contrário, você pode adquirir uma chave do Windows ou a gente pode usar ferramentas de terceiro. É basicamente isso aqui. E por último, é isso. Depois de pronto, é só você instalar os aplicativos que você costuma usar, é, voltar com teus arquivos aqui para dentro, né? Deixar salvos. Se você já usa o segundo disco, por exemplo, eu tenho um disco de 40 GB e tenho outro disco de 500 GB onde eu salvo meus arquivos. Backup porque está num disco parado, então não vai afetar. É igual aqui. Aqui, caso eu formate o meu disco local, que é esse aqui, todos esses arquivos que estão nesses outros, eles vão continuar, vão estar aqui dentro salvos, porque esses discos não são formatados. Está sendo formatado é esse. Agora, se todo o teu arquivo está aqui dentro, se tudo que você tem está aqui dentro, então você precisa salvar num pendrive ou qualquer outro lugar, para aí sim você formatar para você não estar perdendo esses arquivos importantes. Bom, no mais é isso. É, é o básico de formatação, né? Não tem mais muito do que explicar. Seguindo esse passo a passo aqui, você consegue a instalação do Windows de forma tranquila, tanto do Windows 10 quanto do Windows 11, tá? E ressaltando que eu recomendo que você não use o Windows 10 por muito tempo, porque o suporte dele em relação à segurança virou no dia 14 de outubro. Tem mais atualizações de segurança para reparar novos vírus e coisas do tipo. Perdeu esse suporte no dia 14 de outubro. Caso você queira usar ele assim mesmo, não tem problema, né? Porque como é uma coisa recente, dificilmente vai ter um impacto muito grande no que a gente faz. Mas de qualquer forma, é uma segurança que a gente deixa de ter por falta da atualização, né? Mas no tudo é isso. O bom desse tutorial usando o Rufus também é que você consegue fazer qualquer tipo de pendrive. Você pode usar o Windows 10 aqui, você pode também usar o Windows 11, pode usar um Linux, você pode usar o que você quiser aqui. Pendrive de boot que você consegue criar aqui o pendrive e ter esse mesmo problema. Espero que você entender. Eu vou estar subindo esse vídeo já na descrição, baixando também e tá, ele tá lá disponível. Valeu?